Oi pessoas, tudo bom com vocês? Tá tudo bem por aqui? Hoje eu vou direto ao ponto, porque eu vou ter assunto para contar para vocês. Vocês já sabem que uma das muitas coisas de Carol é participar de clubes do livro e que outra das muitas coisas de Carol é ter um diário de leitura desenvolvido por mim mesma, né? Que amei fazer isso aqui. Fui muito influenciada pela Elisa, uma das minhas colegas de clube do livro. E eu quero mostrar para vocês as minhas leituras de março. Eu comecei há pouco tempo o 4º livro de março, né? Mas os outros 3 foram todos para clubes do livro. E por que eu quero mostrar isso para vocês? Vou mostrar aqui uma das folhas, tá? Então aqui é o primeiro livro do mês de março, livro número 1. Eu faço com o post-it transparente a capa do livro, né? Tento fazer algo parecido. Aqui as informações, o título, a autora, a editora, o número de páginas, quando eu comecei, como eu terminei, um resuminho, a minha opinião e o ponto que eu quero falar hoje para vocês. Conexões externas. Por que eu decidi colocar essa tal dessas conexões externas no meu diário de leitura? Porque sempre que eu leio um livro, eu me lembro de alguma coisa. Eu me lembro, gente, eu consegui fazer uma conexão externa entre o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir e um episódio do South Park. A minha mente trabalha dessa maneira. Então, quando eu tô lendo o livro, eu sempre, isso aqui me lembrou tal livro, isso aqui me lembrou tal filme, me lembrou tal série. Eu comecei a fazer anotações sobre isso. Desde que eu comecei a ter coragem de anotar nos livros, né, eu faço essas anotações para eu também não esquecer de por que eu fiz essa conexão. Então eu vim contar para vocês hoje quais foram os 3 livros que eu li para os clubes do livro de março e quais foram as conexões que eu fiz desses livros com outras obras. O primeiro, como eu mostrei aqui para vocês, é o Redemoinho Dia Quente, da Jaridia Reis. É um livro de contos. Ele tem 127 páginas, são contos incríveis. Eu fiquei muito animada com muitos dos contos. Assim, são contos muito diferentes, assim. Eu fiquei muito encantada com esse livro. Muitas vezes, quando eu leio livros de contos, às vezes eu tenho a sensação assim de que esse conto botaram aqui só para encher linguiças, porque precisava de mais um conto aqui, sabe? E nesse livro eu não tive essa impressão. Todos os contos tinham sentido, faziam sentido de por que eles estavam nesse livro. E as conexões externas que eu fiz da Jaridia Reis nesse livro de contos foi com alguns livros da Eliana Alves Cruz, principalmente Água de Barrela, por causa da ancestralidade, da herança das mulheres de uma família para outra, de uma mulher da família para outra mulher, e também Solitária, porque Solitária, da Eliana Alves Cruz, conta a história de uma mulher que trabalhava como empregada doméstica de uma família e como que isso distanciou ela da própria família e toda essa discussão que a gente tem, né, sobre ter uma empregada doméstica e ela se dedicar para os seus patrões mais do que deveria, que é tratada como da família, mas quantas aí a gente já viu reportagens que na verdade eram trabalhos análogos à escravidão. Então, a minha conexão externa entre Redemoinho em Dia Quente e a Eliana Alves Cruz foi principalmente entre Água de Barrela e Solitária. O outro livro que eu li, o livro número 2 desse mês de março, foi esse aqui. Foi O Parque das Irmãs Magníficas, que eu tenho que ler, gente, porque é um título comprido e no começo eu dizia que era A Praça das Primas Incríveis. Olha, a pessoa sem nenhum tipo de talento para decorar nome de livro, mas o livro é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada, que é uma escritora argentina, se não me engano. O livro tem 206 páginas e conta a história de um grupo de travestis que trabalhavam nesse parque e de como elas se tornaram a família uma para outra. Elas moravam numa pensão de uma travesti mais velha e de como que essa comunidade foi se criando. Esse livro me lembrou muito o livro da Amara Moira, que chama E Se Eu Fosse Puta? E aí, Léo, eu te pergunto, meu querido editor, se a gente colocar esse nome desse livro sem um pi, o YouTube vai derrubar o meu vídeo? Acho que não, né? Quem sou eu no mundo do YouTube para ter um vídeo derrubado? Mas a própria edição do livro foi refeita
algumas capas com E Se Eu Fosse Pura. O Léo vai pôr a capa para vocês aí, vocês vão ver que tem um T riscadinho, um R no lugar e tal. E me lembrei desse livro porque a Mara Moira é uma professora de literatura, é escritora e ela teve sua experiência na prostituição e é um livro muito incrível. Os dois livros são super conectados por causa dessa temática da prostituição, das travestis, de como elas vivem e tal, de como é a vida delas, de como parece que a sociedade só consegue ver elas nesse papel e de como elas lutam. E hoje em dia a gente tem já muitas na política, e eu peço perdão se eu tô errando o termo aqui, mas é o termo que aparece nos livros, tá, gente? Então vocês me perdoem. Se alguém quiser me ensinar o correto, pode me ensinar com amor aqui nos comentários, mas é o termo que tá usado nesses livros, tá? Então, são histórias muito interessantes, é assim um choque de realidade pra mim, por exemplo, que vivo tão longe desse mundo, mas são duas histórias com pontos de vista muito diferentes. Da Mara Moira é nua e crua, né, com descrições das situações, das relações sexuais, dos programas. Da Camila é quase um pouquinho mais poético. Ela não fala tantos detalhes, ela fala muito da violência, mas de uma maneira mais poética também. Então, a gente vê que a violência tá dentro desse livro, mas um pouquinho mais, entre aspas, enfeitada. De maneira nenhuma desmerecendo o livro. Até um elogio à linguagem que a Camila Souza Vilada escolheu para o livro dela. E também não estou desfazendo do livro da Mara Moira, porque a linguagem mais crua que ela escolheu para a história dela é muito impactante. Então isso que me fez pensar nessa conexão entre esses dois livros. Como que a escolha da linguagem, uma bem impactante, bem dura, bem violenta, e a outra que envolve a violência e essa realidade tão dura, com ideias poéticas, com coisas assim mais metafóricas. Então são dois pontos de vista sobre o mesmo assunto, o mesmo tipo de vida, a mesma situação social, de maneira trazida de linguagem diferente, de uma maneira diferente, apresentada de uma maneira diferente pra gente. Então eu acho que vale muito a pena ler esses dois livros. Não abriria a mão se eu li o Parque das Irmãs Magníficas, eu acho que sim, tem que ler E Se Eu Fosse Puta, da Mara Moira, e vice-versa. Eu acho que um complementa o outro e traz ideias muito interessantes. E como eu falei, pelo menos pra mim, me abriu os olhos, me abriu o pensamento, a reflexão sobre um grupo de pessoas, um grupo social, uma realidade que eu tô distante, né? Então, vale muito a pena. O terceiro... esses dois livros, O Redemoinho e Dia Quente e O Parque das Irmãs Magníficas, eu li pro Lendo Livres, que é um dos clubes que eu participo com as meninas queridas. O terceiro livro eu acabei de ler e foi esse aqui, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. É uma escritora espanhola e ele tem 205 páginas. E é um livro muito interessante, porque ele fala sobre a vida da Marie Curie, uma grande cientista, né, química, ganhou o Prêmio Nobel de Química e talvez de Física. Talvez eu esteja falando tudo errado. Acabei de ler o livro e não aprendi nada. Mas, Léo, coloca aqui. Quais foram os dois prêmios que ela ganhou? Eu sei que foram dois prêmios Nobel, mas um é de química, o outro eu não tô muito ligado o que é. Léo vai me salvar aqui, tá? Em algum lugar aqui na tela vai estar escrito. E por falar nisso, em algum lugar na tela, Léo, coloca em algum lugar na tela, que é pra curtir esse vídeo, pra se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, deixar um comentário. Me contem se vocês também fazem essas conexões externas dos livros que vocês leem, se vocês já leram algum desses livros, se vocês fizeram essas conexões que eu fiz ou se ficaram curiosos, já vai contando aqui, tá? Sobre A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, as conexões externas, gente, foi tudo isso aqui, tá? Então tenham paciência que eu vou contar pra vocês tudo isso. A primeira conexão que eu fiz foi de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, porque tem uma parte que a Rosa Monteiro fala, tipo, da imagem dos homens, assim,
como que os homens às vezes precisam das mulheres para mimá-los, como às vezes a mulher é mais uma mãe pro cara, o que me deixou totalmente revoltada. E isso me lembrou um trecho da Virginia Woolf, em Um Teto Todo Seu, que ela fala quase que assim, que a mulher, ela é uma lente de aumento, um espelho de aumento para o homem. Que ele se olha nesse espelho de aumento e vê as qualidades dele muito maior do que realmente são. Então, eu conectei essas duas coisas. O outro que eu conectei foi o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, porque ela também fala... Me incomodou um pouquinho, porque a Rosa Monteiro às vezes fala, olha como nessa foto ela tá gorda, olha como aqui ela emagreceu bastante. Me deixou desconfortável ela ressaltar o peso da Marie Curie, porque é totalmente indiferente em todas as descobertas e tudo que essa mulher se destacou, quanto que ela pesava, se ela era gorda ou não quando era mais jovem. Isso me incomodou. E também, uma coisa que eu achei... Outra coisa que me deixou desconfortável foi a Rosa Monteiro falando que as mulheres, elas criam uma imagem do homem e acham que eles vão mudar para entrar dentro dessa imagem. Enquanto que os homens se interessam e gostam da gente naturalmente. Me incomodou, porque eu acho que justamente os homens se interessam pela gente, muitos deles. Tô generalizando, mas assim, não me venham com, mas eu não sei o que, tá? Tô generalizando, eu sei. Que os homens se interessam naturalmente pela gente, porque na maioria das vezes a gente tá encalacrada na ideia desse mito da beleza, que é a mulher tem que estar maquiada, tem que ser vaidosa, tem que estar dentro de um certo padrão de beleza, tem que estar depilada, tem que estar usando tal roupa, com tal peso. Então, eu fiz essa conexão entre a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver e o mito da beleza, porque eu discordei dessa ideia da Rosa Monteiro. Eu não acho que os homens se interessam pela gente, pela nossa naturalidade. Eu acho que é porque quando a gente está encaixado dentro dessa beleza que nos impõe socialmente. Depois eu também me lembrei da Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, porque tem um momento que ela fala sobre... porque a Rosa Monteiro, ela faz um paralelo entre a viuvez dela e a viuvez da Marie Curie. E ela fala o que será que naqueles momentinhos antes de morrer a pessoa pensa, que lembranças ela, entre aspas, escolhe ter antes de morrer. Quais são as últimas coisas que aparecem na mente dela. E no final da Elegância do Ouriço acontece algo do tipo. E também no final da Menina que Roubava Livros, do Marx Cusack, né? Tá em algum lugar aqui. Não sei, peraí que eu vou espiar. Aqui. A Menina que Roubava Livros, Marx Cusack. Isso aí. Nesses dois livros, Elegância do Ouriço e Menina que Roubava Livros, a gente tem uma cena de morte e mostrando o que essas pessoas pensaram nos instantes antes de morrer, né? Isso me emociona muito. Fico pensando, né? Por exemplo, assim, quando a minha mãe faleceu, né? Será que ela teve esse instante, assim, de pensar o que ela estava deixando, como as coisas ficariam sem ela? Então, me emociona muito pensar nisso. E a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver me fez conectar com esses dois livros e esses pensamentos. Depois, eu liguei ao livro Lily, da Noemi Jaffe, que ela conta nesse livro a experiência de quando a mãe dela morreu. A mãe dela ficou doente por um bom tempo e como foi esse luto, como ela trabalhou esse luto. E como eu falei para vocês, a Rosa Monteiro faz um paralelo entre a viuvez dela e a viuvez da Marie Curie e o luto que as duas passaram. Por isso que eu me lembrei de Lily. Também me lembrei de Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Não sei se é isso mesmo. Porque, obviamente, né, Vozes de Chernobyl fala do acidente de Chernobyl, né, radioativo, e estamos falando de Marie Curie, que descobriu lá o rádio e o polônio, se eu não me engano, né, então, elementos radioativos, e como isso fez com que
a saúde dela, né, ficasse muito ruim, inclusive do marido, inclusive da filha mais velha, que também trabalhou com radioatividade, morreu muito jovem de leucemia e tal, justamente por efeitos da radioatividade. Então me lembrou Vozes de Chernobyl por causa disso. A outra conexão externa que eu fiz foi entre A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e Violeta, da Isabel Allende, que também é um livro que eu li pro março, pro clube do Tinha Que Ser Mulher, porque a Marie Curie, antes de poder estudar, antes de se tornar uma cientista, ela foi uma tutora de umas crianças numa família. E isso aparece também em Violeta. E em Violeta, a Isabel Allende, ela questiona onde que uma tutora seria colocada numa sociedade tão assim tradicional como a do Chile, né? Que quem é rico, quem é pobre, mas onde está a tutora? Porque a tutora é mais uma serviçal da família, mas ao mesmo tempo ela é estudada, ela é culta, então onde essa pessoa estaria? E foi também mais ou menos isso que a Rosa Monteiro comentou sobre a Marie Curie no período em que ela foi tutora, né? Então como que ela se via, onde que ela se posicionaria nessa classe social. E daí, por último, finalmente, né, gente, eu fiz a conexão da Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver com o livro Kim Ji-young, nascida em 1982, de Cho Nam-ju. Desculpem se eu falei errado, mas não sei, né, gente? É um livro coreano, se eu não me engano. E eu conectei porque a personagem Kim Ji-young, ela trabalha para pagar a faculdade do irmão. E ela, na cabecinha, acredita que quando o irmão começar a trabalhar, vai pagar a faculdade dela. Só que isso não existe, porque na sociedade coreana, as mulheres não teriam muito lá o seu... Ai, que medo! É coreana ou chinesa, gente? Léo, me salva aí. É coreano ou chinês? Coloca aqui, tá, gente? Vocês me perdoem, faz um tempinho que eu li e eu tô agora insegura. Mas enfim, mas a ideia de que a mulher vai trabalhar para ajudar nos estudos do homem para ele crescer, mas a irmã não vai ter essa mesma ajuda em contrapartida do irmão homem. E isso acontece com a Marie Curie. Ela diz para a irmã, ó, eu vou trabalhar aqui de tutora, vou pagar teus estudos, quando tu te formar, tu faz o contrário. E isso de fato acontece, com ela acontece, por isso que ela chegou onde ela chegou. E para terminar, gente, eu vou mostrar para vocês o último livro que eu comecei agora em março. Eu acho que talvez ele seja... Eu só vou ler esses 4 mesmo. Que é a Indústria Cultural e Sociedade, do Adorno. Não é nem para nenhum clube do livro. Eu fiquei muito curiosa para ler a obra do Adorno, alguma coisa dele, porque eu sempre vejo os vídeos da Rita Von Hunt e fiquei muito curiosa porque ela sempre cita ele. Eu tô recém na página 12 e eu já fiz 2 conexões externas. Uma foi... Deixa eu achar aqui pra vocês. Até vou mostrar como eu faço, ó. Aqui, ó. Eu marco, então, com o post-it e escrevo, ó. Aqui foi um trecho que eu conectei com As Boas Mulheres da China. Porque ele fala o seguinte: o rádio, este democrático, torna todos os ouvintes iguais, ao sujeitá-los autoritariamente aos idênticos programas das várias estações. Qualquer traço de espontaneidade do público no âmbito da rádio oficial é guiado e absorvido em uma seleção de tipo especial por caçadores de talento, competições diante do microfone, manifestações domesticadas de todo gênero. Basicamente, que o rádio uniformaliza, né? Deixa o seu público uniforme. E nas Boas Mulheres da China, a escritora apresentava um programa de rádio. E ela fala como sim que ela podia... Tinha tanta censura que ela podia muito pouco sair do que aquela censura permitia. E a outra marcação que eu fiz foi nessa parte aqui, Admirável Mundo Novo. A outra parte estava em amarelo porque foi um comentário que eu fiz. Essa aqui está em rosa porque eu destaquei o trecho, que diz assim: cada um deve se comportar, por assim dizer, espontaneamente, segundo o seu nível, determinado a priori por índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi preparada para o seu tipo. Então esse trecho aqui me lembrou
o Admirável Mundo Novo, justamente assim, né? Porque para cada pessoa tem que estar dentro ali do seu grupinho, da sua classezinha e não sair disso, né? Esse vídeo ficou imenso. Peço desculpas para o meu querido editor Léo, editar tudo isso, e para você também, meu querido e minha querida, que tá assistindo aqui. Mas eu fico muito empolgada, sabe, gente? Quando a gente consegue fazer essas conexões, a gente vê que as nossas leituras, de alguma maneira, conseguem se conectar e a gente perceber que a gente aprendeu algo. Se a gente não tivesse absorvido, apreendido algo daquela leitura, a gente não reconheceria ela em outra obra e não conseguiria fazer essas conexões. Então eu convido vocês, mais uma vez, a curtir esse vídeo, a deixar um comentário sobre o que vocês acham dessas ideias de conexões externas. E me contem também aqui nos comentários se vocês costumam fazer isso, se costumam anotar essas conexões para não esquecer, certo? Vou me despedir rapidinho, porque ninguém mais me aguenta. Um beijo para vocês e até mais ler.